Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. 8h28. Estamos recebendo no estúdio do Jornal da Bandeirantes Gente para uma entrevista presencial o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Prefeito, obrigado por comparecer hoje aqui para conversar conosco, comigo, com o Cláudio, com a Bruna Barbosa, repórter da Rádio Bandeirantes, que está aqui hoje no estúdio também, acompanha de perto os assuntos da cidade e vai participar conosco dessa entrevista também, para nossa alegria. Quero começar falando com o senhor sobre tarifa de ônibus, um assunto importante da cidade. O Cláudio Humberto trouxe agora a informação lá de Brasília sobre as articulações para a aprovação dessa PEC, que pode ser fundamental para os cofres aqui de São Paulo, né? Se essa PEC for aprovada do jeito que está, do jeito que passou no Senado, a União vai destinar a gratuidade dos idosos para os municípios. Isso vai ajudar a Prefeitura de São Paulo, que tem que subsidiar o transporte público aqui. Como é que está essa equação? O senhor está confiante na aprovação dessa PEC com essa medida? E a chegada desse recurso federal vai ajudar em que a Prefeitura? Bom dia. Bom dia Pedro Campos, bom dia a todos os ouvintes da Band, cumprimentar também a Bruna, o Cláudio. Tem já um acordo lá no Congresso com relação à aprovação da PEC, né? Ontem no Deu Quórum a gente deve ter essa votação aí essa semana ou na semana que vem. Aliás, a semana já acabou, né? Talvez hoje ou semana que vem. E com relação ao subsídio do transporte, dentro dessa PEC consta lá uma parte do valor para as prefeituras, não só de São Paulo, mas de todas do Brasil, com relação ao pagamento da gratuidade dos idosos. Aquilo que a gente pretendia diminuiu, ia dar 5 bilhões, agora nesse novo projeto é de 2,5 bilhões para todos os municípios, que dá uma conta, Pedro, mais ou menos de R$ 160 por idoso. Para a cidade de São Paulo, dentro desse novo cenário, a gente teria já descontado os 30% para o Estado, em torno de 155 milhões. Nós gastamos com a gratuidade de idoso aqui em São Paulo 450 milhões. Então, recebendo 155, obviamente, né, não cobre, mas já dá um alívio. Mas mais do que sobre esse aspecto, Pedro Campos, a gente começa a ter uma discussão da importância da discussão da participação do governo federal e dos estados nesse custeio do transporte coletivo que fica só a cargo dos municípios. O transporte coletivo é fundamental porque você incentiva o uso desse transporte e desincentiva o transporte individual. Então tem uma série de aspectos e também do ponto de vista social que você consegue manter uma tarifa mais justa porque as pessoas que utilizam o transporte coletivo, em regra, são as pessoas mais pobres. Então a expectativa é positiva, mas ainda tem um outro projeto que tramita lá na Câmara com relação uma ampliação desse assunto para os municípios também, que a gente vai continuar através da frente. Quais são outras fontes de recurso que o senhor imagina que poderiam financiar o transporte público, seja de arrecadação federal ou estadual? Nós estamos trabalhando em estudos com relação, no caso específico aqui de São Paulo, da publicidade nos ônibus. Existe uma possibilidade de arrecadação de 300 milhões. É uma questão que nós estamos discutindo lá. Aqui em São Paulo tem a questão da lei Cidade Limpa, mas é uma discussão importante porque é uma causa bastante fundamental nesse aspecto. Nós estamos fazendo outras ações aqui em São Paulo especificamente. Nós fizemos a concessão dos terminais, foram 3 lotes, um lote deu deserto, mas a gente já tendo sucesso nessa concessão, a gente diminui 200 milhões de reais nesse custeio e atuar mais fortemente com relação à questão tecnológica para evitar fraude. Nós temos aí uma previsão de 200 milhões em fraude no bilhete único e é necessário que se amplie a questão tecnológica para você diminuir a possibilidade de ação aí das pessoas que fazem a fraude do bilhete único. Prefeito, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. A gratuidade dos idosos constitui um problema financeiro para a Prefeitura, mas não é só, né? Os vereadores adoram atribuir gratuidade a grupos de servidores, enfim, aqui em Brasília, por exemplo, PM tem gratuidade, funcionários da área de saúde têm gratuidade, funcionários da área de educação têm gratuidade, só que não existe passagem de ônibus grátis, né? Essa conta acaba vindo para o bolso do cidadão, dos que andam e também dos que não usam ônibus. Eu queria saber do senhor exatamente isso. Além da conta idosos, quais outras gratuidades que afetam que desequilibram as contas?
Olha, a gente tem a gratuidade dos estudantes, né? Inclusive a cidade de São Paulo, ela arca com a gratuidade dos estudantes da sua rede municipal e também os estudantes da rede estadual. Agora a questão do subsídio, Cláudio, é muito bom a gente poder discutir esse assunto. Eu vejo que a sociedade como um todo tem pouca compreensão do que acontece do aspecto financeiro com relação à questão aí do transporte e por que as prefeituras acabam aportando o recurso nesse sistema. Por quê? Porque para poder manter o sistema, aqui em São Paulo, somente ter uma ideia, se a gente não tivesse subsídio, a tarifa seria R$ 7,00, não os R$ 4,40. Então, para se manter uma tarifa mais barata, para se suportar as gratuidades, como você falou aí, acaba o governo federal, muitas pessoas colocando gratuidade para as pessoas e a conta fica para todo mundo, acaba tendo um sistema injusto. Vamos pegar, por exemplo, a gratuidade do idoso. Se você faz a gratuidade do idoso para quem precisa, para quem é pobre, para quem está no CAD único, é absolutamente justo. Agora você faz a gratuidade do idoso para todo mundo. Hoje você pode ter idosos que recebam 5, 6, 2 mil, 10 mil por mês e tem gratuidade do transporte. Então você passa a ter uma situação de injustiça. Mas é um tema super importante para a gente discutir. Em São Paulo, no ano passado, a gente gastou 3,3 bilhões de reais em subsídio, como também foi em 2020. Entrevista ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que também está sendo transmitida pelo portal UOL nesse momento. Bruna. Prefeito, bom dia. Superado 2022, pensando já em 23, o aumento da tarifa de ônibus é pensado já a partir de janeiro? Qual que seria o valor mínimo que a prefeitura cobraria a partir do ano que vem, para que quem usa o transporte público já comece a preparar o bolso? Acho que depois de 2 anos sem reajuste, não vai ter como segurar mais uma vez essa conta, né? Bruna, a gente precisa ser muito transparente em todas as ações. Não tem como segurar mais essa conta, até porque só de junho do ano passado para junho desse ano, o diesel, só o item diesel, aumentou 107%. O diesel representa 20% do custo do transporte coletivo na cidade. Aí depois você tem outras questões, funcionário, ônibus, enfim, todos os custos. Só do diesel, 107% o aumento. A gente depende muito de saber como é que vai se comportar, inclusive, a participação na tarifa, ou seja, quantos passageiros vão estar utilizando o transporte, porque você aumenta a receita e essa diferença entre a despesa e a receita é onde está o subsídio. Então, a gente ainda tem hoje aí um número aquém do que tinha antes pandemia, com relação à utilização do transporte. A questão da pandemia fez com que muitas pessoas mudassem o seu hábito para, inclusive, trabalhar home office. Então, a gente precisa fechar essa conta. Nós estamos no meio do ano, tem ainda mais 6 meses pela frente aí para poder fechar as contas e saber quanto é que a gente vai manter de subsídio e quanto que a gente vai ter que aumentar a tarifa. Essa conta eu não tenho agora, mas evidentemente pelos dados que a gente tem pela inflação vai ser quase que impossível manter a tarifa por mais um ano. Prefeito, um dos assuntos mais importantes da cidade é a Cracolândia. O repórter Lucas Josino está ao vivo lá na região da Cracolândia, tem informações de lá pra gente e na sequência nós vamos trazer aqui perguntas para o senhor a respeito desse problema da cidade. Lucas, qual que é a notícia do dia por aí? Bom dia. Fala, Pedro, bom dia para você, para a Bruna, Cláudio, para o prefeito, para todos os nossos ouvintes. Hoje tem mais polícia aqui na região central. Ontem, inclusive, o próprio prefeito Ricardo Nunes, durante uma entrevista coletiva, disse que ouviu o lado dos comerciantes da Santa Efigênia, que teve, inclusive, um protesto, uma manifestação. Eles baixaram as portas durante 2 horas, entre 9 e 11 da manhã, porque não tem mais cliente, segundo eles. O faturamento caiu 40% porque há uma insegurança no centro de São Paulo. E é algo que a gente percebe mesmo. Hoje tem mais Guarda Civil Metropolitana, tem mais Polícia Militar por aqui, mas mesmo assim ainda um movimento muito baixo de clientes, de movimento em relação ao comércio e tudo mais. A gente percebe isso ao longo dos dias, ao longo das últimas semanas. Lembrando que a Cracolândia agora não tem mais um endereço fixo, o fluxo caminha de um lado para o outro. Ontem, por exemplo, estava concentrado ali na Avenida Rio Branco, na esquina com a Rua dos Cusmões, e tinham pelo menos 100 pessoas, 150 pessoas, dependentes químicos, usando o crack a céu aberto. O fluxo continua existindo aqui no centro de São Paulo, só que passa agora de um lugar para o outro. Isso gera confusão em alguns momentos, gera insegurança para quem passa por ali, roubos, furtos e tudo mais, mas dá para perceber hoje que tem um pouco mais de policiamento, Pedro. Obrigado, então, ao Lucas Josino. Essa revolta, né, essa manifestação aí dos comerciantes se deu, né, prefeito, por conta de ação de usuários de drogas que invadiram
alguns estabelecimentos comerciais, lanchonetes lá nessa semana na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. A prefeitura está avançando com a internação involuntária. Esse assunto, né, que foi trazido aqui, muito saudado e elogiado até pela nossa audiência, que esperavam que um prefeito tivesse coragem para internar, até mesmo de forma forçada em alguns casos, alguns usuários lá da Cracolândia. Isso está continuando, nós temos vagas para internar, e se tem vaga, por que não interna logo esses usuários para tratamento, prefeito? Olha, Pedro Campos, primeiro deixar aqui a minha solidariedade aos comerciantes, né, porque eu sou prefeito, que eu vou ficar escondendo o problema debaixo do tapete. Eles são absolutamente corretos em se manifestar e demonstrar a insatisfação, porque isso inclusive traz à luz aqui, você aqui nesse programa de maior audiência, discutindo esse assunto, que mostra qual que é a situação das pessoas de bem. Quem trabalha, paga seu imposto, paga o IPTU, paga funcionário, paga aluguel, acorda cedo, dorme tarde, ajuda essa cidade a se desenvolver, ajuda a gerar emprego na cidade, e hoje sofre com o problema desses usuários, que a gente tem, inclusive, dentre os usuários de crack, a grande maioria são egressos do sistema prisional. Né? Não tem anjinho ali, evidentemente muitos acabaram caindo nessa situação por conta de uma situação pessoal, mas a gente tem que ser realista que muitos deles são pessoas que têm uma atenção muito especial com relação à segurança no tratamento com eles, né? Deixando claro. Não são todos, mas os dados demonstram que muitos são. Agora, o que a gente está fazendo? Ampliando o atendimento à área de saúde. Segunda-feira, inaugurei um CAPS 3, álcool e droga, para capacidade de 300 atendimentos por mês, ali na Armênia. Na semana que vem, inauguro mais um CAPS 3, álcool e droga, capacidade para mais 300 atendimentos por mês. Custa R$430 mil por mês cada CAPS, né? Então, nós temos 98 na cidade. Então, para mostrar assim o quanto a prefeitura está se empenhando e que isso custa recurso dos cofres públicos, né? A população tem que saber disso. O esforço é gigantesco. Então, de um lado, trabalhando a polícia prendendo traficante, do outro, trabalhando a prefeitura com relação ao atendimento de segurança da nossa GCM, mas muito em especial a questão da área da saúde. Agora, das internações involuntárias, está mais do que claro que a gente precisa avançar nesse assunto. Eu estou agora fazendo um esforço muito grande para poder fazer um bom diálogo, não com o Ministério Público, é uma instituição extremamente importante, todas as instituições importantes, mas alguns membros do Ministério Público que talvez, por uma falha até minha, possa estar fazendo uma leitura equivocada. Tenho chamado lá os meus secretários, o pessoal da prefeitura, e as pessoas se sentem constrangidas. Para intimidar mesmo, a gente tem falado isso aqui, né? A gente sabe o real motivo, né, dessas oitivas aí, e até tem criticado, porque quem vai lá na Cracolândia, quem sente o cheiro da Cracolândia, né, como nós fomos nesse programa, quem vê o dedo queimado dos viciados lá na Cracolândia, quem ouve as mães, né, desses dependentes químicos, sabem o que eles esperam desse tipo de tratamento. Agora, tem gente que fica dentro do gabinete. Não tem como o senhor, como prefeito de São Paulo, jogar a Cracolândia lá para a porta dessa promotoria aí para eles verem e tentarem enxergar o problema? Olha, Pedro Campos, jogar para frente da promotoria seria injusto, porque eu tenho certeza que a grande maioria dos promotores são pessoas conscientes que têm conhecimento da necessidade de você agir nessa situação e não ficar de longe só fazendo ações através de papel. Mas o problema, eu creio que são alguns que falta compreensão com relação à problemática, né? Se colocar na pele desses comerciantes que não conseguem trabalhar, se colocar na pele dessas mães que ficam indo para a Cracolândia todos os dias atrás dos seus filhos que estão lá se acabando com o crack. Poder pegar os laudos dos médicos, a gente fez o exame de espirometria e mais da metade das pessoas que nós fizemos os testes, eles só tem metade do pulmão funcionando, porque a outra metade já não tem mais. Isso são dados de exames médicos que a gente está desenvolvendo lá na Cracolândia. Então a situação é grave, não é uma situação para a gente poder ficar agora fazendo guerra, mas sim para todos nos unirmos em prol de resolver essa situação. Pode parecer que não, Pedro Campos, mas hoje a gente tem uma situação melhor do que a gente tinha no passado. Lembrando que em 2016 nós tínhamos ali em torno de 4 mil usuários, né? Quando foi feita aquela ação do Bolsa Crack, aquilo acabou, pode até ter tido uma boa intenção de se fazer, mas acabou gerando um problema ao contrário, que
tornou um local onde os grandes traficantes viram aquilo como um grande negócio, porque você colocou dinheiro no mercado e aumentou o número de usuários, porque a pessoa é dependente e está na Cracolândia, pega dinheiro e vai fazer o quê? Não vai jogar na loteria. E aí, passamos a enfrentar essa situação. Hoje a gente tinha no começo do ano em torno de 820 pessoas, hoje já temos um número menor, eu estou sem a contagem de hoje aqui, mas é menor, né? O Lucas estava lá, a gente pode ver que já é um número menor. E vamos continuar firme nessa batalha, atuando com a GCM, atuando com a área da saúde, parceria com o governo do estado, Polícia Militar. A Polícia Civil está fazendo um trabalho fantástico, Dr. Roberto Monteiro o delegado titular do 77DP. Vamos continuar, não tem trégua para essa situação, eu vou até o final. Desculpe, prefeito, assim, eu não vejo como classificar como fantástico o trabalho da área de segurança pública. Eles têm feito tentativas, etc e tal, mas a gente viu ontem os moradores, os comerciantes da área saindo às ruas para se manifestar, para protestar. Porque, na verdade, prefeito, essas são as principais vítimas da Cracolândia, são os cidadãos, homens e mulheres de bem, famílias, não só comerciantes, famílias. Cidadão que a gente aqui um tempo atrás entrevistou, que colocava o filho aqui sobre os ombros e pediu o menino para não olhar para o lado, para não ter que ver aquela cena, saindo de casa, driblando ali os bandidos, os traficantes, os viciados e tal, e a ausência total do Estado. Então a gente até sabe que a prefeitura tem um trabalho lá na saúde, sabe que a Polícia Civil, mas não resolve. A questão é que não resolve. Quem paga os salários na prefeitura, no Ministério Público, na polícia, são aqueles comerciantes, são aqueles cidadãos, não são os vagabundos que estão consumindo drogas no meio da rua. Não são esses não são esses os contribuintes, né, ou os pagadores de impostos que sustentam toda essa máquina pública, que, no entanto, tem se revelado durante esses anos todos incapaz de resolver o problema, prefeito. Tem que... Assim, eu acho que, inclusive, na sua condição de prefeito, talvez o senhor seja a autoridade mais, como é que eu diria, a quem cabe a iniciativa, a liderança desse processo. Né? A liderança desse processo, porque eu fico muito impressionado com isso. Né? Como o cidadão está lá, o comerciante, ele mora lá, quando vai abrir a porta do seu comércio, tem lá na calçada, na rua, dezenas de pessoas consumindo drogas, de um dia para o outro. Né? E aí eles passaram a invadir as lojas, passaram a assaltar, a furtar, passaram a roubar, a agredir. E as pessoas ficam lá à mercê disso. Não tem como fazer uma ação uma ação de limpeza mesmo, né? Mais consequente. E, aliás, eu gosto muito dessa ideia, viu, Pedro, que o Pedro mencionou aqui agora há pouco. Transfira esse povo para a porta do Ministério Público, quem sabe eles encontram uma solução mais rápida. Cláudio, você está não coberto, mas cobertíssimo de razão. Eu tenho plena consciência da minha responsabilidade, não vou me furtar a minha responsabilidade. Eu estou chamando para mim a responsabilidade. Fiz uma ação muito coordenada de estudo com relação ao que nós faríamos ali na Cracolândia, estudando 5 cidades com experiências iguais à de São Paulo, que tiveram sucesso. Fiz o chamamento para mais 1.000 guardas civis metropolitanos. Aumentei em 900% o valor do prêmio dos GCMs que atuam naquela região. Aumentei em 72% o valor do salário inicial dos guardas civis metropolitanos. Articulei com o governo do estado, com o governador Rodrigo, para poder ampliar a ação da Polícia Militar lá. Uma articulação muito forte junto com a Polícia Civil, que está fazendo um trabalho fantástico, mais de 100 traficantes presos. E, mais do que tudo isso, ampliando o atendimento na área da saúde e instituindo um protocolo dentro da prefeitura para fazer as internações involuntárias. Né? O risco de tomar essa atitude, do ponto de vista de visão política, era muito alto. Eu estou disposto a assumir esse risco. Estamos com o trabalho feito, com os agentes preparados, com os equipamentos prontos. Começamos a fazer... Não vou negar que tivemos agora um pequeno recuo, porque quando o Ministério Público chamou funcionários da saúde, a ciência social, as pessoas ficam um pouco com medo, né? Mas eu tenho a impressão que nós vamos conseguir fazer o convencimento de todos, inclusive não do Ministério Público, que é um órgão fundamental, excelente,
Tribunal de Justiça, tribunais de conta, mas às vezes um ou outro integrante acaba tendo uma visão pessoal e não da instituição e coloca a sua visão pessoal, a sua ideologia acima do trabalho da instituição e acaba gerando um pouco de medo nas pessoas. Você imagina o que é você ser intimado, se você olhar o cabeçalho da intimação que foi enviado às pessoas da prefeitura, a pessoa já chega lá tremendo, né? Então, o que eu estou fazendo agora? Conversando com todo mundo. Ontem eu chamei de novo o secretário da Saúde. Vamos em frente, não vamos nos intimidar. Nós estamos respaldados pela ciência, estamos respaldados pela necessidade de que as pessoas tenham o direito de ir e vir, as pessoas têm o direito de trabalhar, as pessoas têm o direito de ter segurança. Vamos continuar firme. Então agora eu estou retomando, reagrupando o grupo para dentro dessa ação poder agir, e nós vamos agir, Cláudio, não tenha dúvida não. Prefeito, para a gente fechar o assunto Cracolândia, pensar em adotar a internação compulsória é algo nesse momento cogitado pela prefeitura? Se fosse do gosto do senhor, essa medida seria tomada agora? Olha, Bruna, isso depende muito da avaliação médica, né? A legislação ela é muito clara com relação a isso. Eu que tenho ido pessoalmente na Cracolândia, vou te dar uma opinião pessoal de algumas situações, né? Algumas semanas atrás, por exemplo, teve uma moça que, grávida, procurou o SEAT, que é um serviço que a gente tem lá 24 horas, um emergencial na Rua Helvétia, e ela deu à luz ali, em cima da maca. Foi feito ali o parto, absolutamente drogada, né? Fez a doação da criança. Então, puxa vida, a pessoa está comprometendo a vida dela e a vida de outros. Tem pessoas lá que você vai conversar e eles não conseguem saber responder o nome. É a perda total da identidade. Você imagina você conversar com alguém e a pessoa não saber o nome. Então, como é que essa pessoa pode viver sem merecer um atendimento médico? Ela tem o direito ao atendimento médico. A família dela também não tem esse conhecimento, não vai ao local para internação involuntária. Por isso, talvez a compulsória seria, num caso como esse mais radical, a solução. Por isso que a gente está agora fazendo esse trabalho com a nossa área da saúde, demonstrando para as pessoas que a gente precisa ter coragem e responsabilidade com a situação. É muito difícil você enfrentar problemas sérios, porque muitos querem ficar numa situação de conforto, sem enfrentar embates. Chegou no momento que a gente precisa enfrentar os embates, que a gente precisa enfrentar essa situação. Prefeito, um dos principais problemas de São Paulo é a questão dos buracos. A prefeitura lançou o maior programa de recapeamento dos últimos tempos, né? Para o ouvinte que não sabe também, tem uma parceria interessante com a Sabesp, que está reciclando o asfalto, né? Que é, de alguma forma, quebrado ali pelas concessionárias para reparos no subsolo e a reciclagem desse produto para que ele possa ser novamente utilizado numa ação muito mais barata e também de qualidade, segundo os especialistas. Como é que está esse programa de recapeamento? Quantas vias aí já foram recapeadas e quais são os próximos passos? O senhor pretende ampliar esse convênio com a Sabesp? Edu Campos, a gente tem nessa primeira etapa o investimento de R$1 bilhão. Nós vamos investir até 2024 R$2,5 bilhões em recapeamento. Nessa primeira etapa são 5,8 milhões de metros quadrados e nós vamos chegar em 20 milhões de metros quadrados de recap na cidade. Mas com relação ao que você falou da reciclagem, é importante porque a gente está fazendo um recapeamento que tem uma tecnologia alemã muito importante, que consiste em a gente fazer primeiro o escaneamento daquela via. Tem um equipamento que escaneia, e aí esse escaneamento ele nos dá a ideia se aquele recap tem que ser de 5 centímetros, de 10, de 15, de 20, e a gente está fazendo uma grande obra, não só tirando aquela capinha e colocando uma outra capa. É realmente um produto e uma técnica para poder ter uma durabilidade maior o recap aqui na cidade. E a questão da reciclagem, todo esse nosso contrato de R$1 bilhão, que a gente vai chegar a 2,5 bilhões até 2024, ele exige que seja 50% de material reciclado, né? Não é só o que a Sabesp desenvolve, esse que a gente tem com a Prefeitura também. Agora, com a Sabesp, o que a gente fez? Como a necessidade de recuperação de vias na cidade é tão grande, eu, por exemplo, não consigo contratar mais hoje porque não tem empresa. Nós praticamente contratamos tudo que tem no mercado de capacidade de empresa. Temos 1.000 funcionários todas as noites trabalhando. São 350 equipamentos entre caminhão, aquelas máquinas que faz fresagem, todas as noites, durante os 7 dias da semana trabalhando. Nós fizemos um convênio com a Sabesp, porque a Prefeitura é a maior cliente da Sabesp,
E dentro desse convênio a Sabesp vai recapear em torno de 400 milhões de reais de ruas para a cidade de São Paulo, que está dentro do convênio lá, que a gente tem uma parte da receita que a Sabesp recebe. Então todo esforço aí, inclusive também com o Rodrigo Garcia, a gente fez uma parceria através até da CDHU, 40 milhões de reais em recapeamento. Aproveitando isso aí, prefeito, essas concessionárias elas arrebentam a cidade, né? Vamos falar aqui de maneira geral para não ser injusto, porque tem umas que até pedem autorização, consertam depois. Mas a gente vê muita concessionária que faz um serviço porco em São Paulo. Arrebenta lá, conserta o problema e deixa depois a situação lá para a prefeitura resolver. Não tem como um órgão da prefeitura organizar essa agenda? Às vezes um local ali que vai ser alvo de uma intervenção da Sabesp, na semana seguinte vai ter uma intervenção da Comgás, ou da Enel, ou de alguma empresa de telefonia. Não tem como a prefeitura organizar essa agenda e impedir que o solo seja quebrado mais de uma vez ali num curto período de tempo? Sim, Pedro. Inclusive, é muito interessante porque agora a gente está fazendo esse recapeamento. O que nós fizemos antes de iniciar as obras? Passamos todas as ruas para a Sabesp fazer uma análise, e quando ela tem ali a sua tubulação, que já está com um tempo maior, precisa de reparo, ela faz antes a gente poder entrar com o recapeamento. Outra questão, a Sabesp é uma grande parceira nossa. Essa semana recebi o presidente da Sabesp, Dr. Braga, e todos os superintendentes tratando de ações estratégicas para a cidade, mas pela primeira vez também a prefeitura está fazendo multa nas ações que a Sabesp não tem cumprido com relação à questão do reparo. Só para você ter uma ideia, até a semana passada nós aplicamos R$ 44.982.337,67, isso eu não decorei, estou copiando aqui, tá? Com relação a essa questão, porque o interesse da cidade está acima de qualquer questão. Então, nós estamos agora num trabalho de articulação. Como eu disse, tivemos mais de 1 hora de reunião essa semana com o presidente da Sabesp lá na prefeitura. Está melhorando o relacionamento, a Sabesp está empenhada em poder melhorar esse relacionamento, e a gente vai poder estar resolvendo uma situação que durante muito tempo não foi discutido. A Sabesp ia deixando, não só a Sabesp, viu, Pedro? A Sabesp, Comgás, a Enel, ia deixando esses problemas. Agora a gente tem um departamento da prefeitura que articula isso, o secretário Modonese com a sua equipe, fazendo com que a gente tenha uma articulação nessas intervenções na via da cidade. Prefeito, eu queria fazer uma pergunta de caráter político. Assim, o senhor, que é prefeito da cidade de São Paulo, a maior cidade do país, tem uma tarefa imensa pela frente, mas também tem ali suas conexões políticas, o senhor é filiado há muitos anos ao MDB, etc. O que eu gostaria de perguntar ao senhor é a sua visão sobre o processo eleitoral no estado de São Paulo, na disputa pelo governo de São Paulo. Como o senhor analisa a cena neste momento? Para onde se encaminha? Quais são as suas expectativas? Olha, Cláudio, eu sou filiado ao MDB desde o primeiro dia que eu tirei meu título. Naquela época eu só tirava com 18 anos. Se você olhar a data da minha filiação no MDB, é a mesma data da emissão do meu título de eleitor. Eu confio muito que o fortalecimento da democracia seja de partidos fortes. Isso é fundamental. Agora aqui em São Paulo, né, nós estamos basicamente com 3 candidatos. Ontem eu estava dando início de obras em 330 unidades habitacionais no Jaguaré, e conversando com a comunidade a gente via aquela situação que estava ali há muitos anos e que não se resolvia. Eu acabei fazendo um debate ali, uma conversa com os moradores, tinha muita gente, umas 500 pessoas, e a gente estava discutindo como era a questão da gestão. Daqui a pouquinho você vai entender por que eu estou falando isso. Um dos candidatos que a gente tem foi prefeito de São Paulo, e eu dizia da questão da habitação, né? Ele, entre 2013 e 2016, entregou 5.500 unidades habitacionais, com muito discurso que trabalhava na área habitacional. Aí a gestão de 17 a 20 entregou 17.500. Nós vamos entregar 49 mil unidades habitacionais. Só no ano passado, esse ano, eu entreguei 4.220 unidades habitacionais. Em um ano, né, quase o volume que esse candidato fez durante todos os seus 4 anos. A gente pega na área da educação. Pelo 2º ano consecutivo, a Prefeitura de São Paulo não tem uma criança fora da creche. Nós temos creche para todas as crianças em São Paulo. Naquela época, entre 2013 e 2016, haviam mais de 50 mil crianças esperando fila de creche. Então a gente tem uma pessoa que foi prefeito de São Paulo e que tem, os dados demonstram uma gestão muito ruim para a cidade. Por outro lado, nós temos o Rodrigo, né, que tem uma vida aí pública dedicada ao Estado,
que foi deputado com 20 e poucos anos de idade, sem vir de família de políticos, nenhum desmérito a quem vem, mas demonstra que tem vocação, que gosta, entrou para a política porque gosta da política, foi secretário de várias secretarias, presidente da Assembleia, muito dedicado, muito capacitado e que tem uma capacidade enorme de ouvir. E uma simplicidade muito grande. Acho que a simplicidade é algo fundamental da pessoa pública. E o Tarcísio, né, que é um bom candidato, não dá para desconsiderar os méritos do ponto de vista técnico, né, mas tem essa questão que conhece pouco o estado de São Paulo. E eu tenho um entendimento que é muito importante você ter um conhecimento, porque governar não é fácil, né? Falar aqui para vocês, governar, olha, se eu não souber cada canto dessa cidade, os problemas da educação, da saúde, como é que você governa? O problema da Cracolândia, eu acho que o conhecer é muito importante. Eu vejo que o Rodrigo Garcia tem aí hoje o melhor perfil para continuar governando o estado, e as parcerias com a Prefeitura de São Paulo têm sido muito positivas e têm sido muito atencioso com a cidade. Prefeito, voltando agora a falar de assuntos da cidade, tinha gente já se preparando para um possível terceiro carnaval na semana que vem, animado com a possibilidade de alguns bloquinhos, algo que não aconteceu, que não vai acontecer. A que o senhor atribui essa falta de desinteresse dos patrocinadores em bancar um carnaval fora de época? Tem a ver, na avaliação do senhor, com o período do ano, julho, carnaval, não tem muito a ver? Talvez os casos de Covid aumentando. Carnaval agora só em 2023, então? 2023. Sei lá, é uma avaliação sem ter um conhecimento das questões comerciais e de marketing de cada empresa, né, Bruna? Mas a sensação que eu tenho é de que, como a gente vai ter o carnaval em fevereiro, e acabou ficando muito próximo, né, essa data. E a gente acabou tendo aí agora várias outras atividades grandes. Nós vamos ter sábado agora aí um grande evento que é a Marcha para Jesus, teve a parada LGBT na Paulista dias atrás, muitos eventos na cidade, talvez seja por isso que não houve o interesse, acho que, né, pela proximidade com o carnaval de rua e o carnaval do Sambódromo, que terá em fevereiro. Eu não poderia pôr recurso público no momento de um evento onde ele está extra calendário, né? Se a gente tem as atividades de calendário, evidentemente, se houver frustração por parte do patrocínio privado, a prefeitura pode estar arcando. Mas numa situação de extra calendário, eu não achei correto a gente poder colocar recurso público, e a gente tentou por 2 vezes o edital para chamamento de patrocinadores. Mas as pessoas podem ficar tranquilas que a gente vai fazer um grande carnaval de rua em fevereiro. Prefeito, estouramos completamente o tempo, mas eu tenho 2 perguntas que senão os ouvintes da Rádio Bandeirantes vêm aqui na porta me matar. Uma é sobre semáforo em São Paulo. Tem alguma novidade? Rapidinho, só para eu poder fazer a segunda pergunta também, que é importante. Algo que a prefeitura vai anunciar aí para melhorar a qualidade dos semáforos em São Paulo, que muitos deles vivem mais desligados do que ligados aí pelo furto de cabos. Pedro, sabe quantos quilômetros de fios nós tivemos que recolocar só de janeiro a junho na cidade? 231 quilômetros. Aumentou em 47% a quantidade de furto de fios desse ano comparado com o ano passado. Bom, objetivamente a gente precisa fazer a reestruturação do sistema semafórico. Estou falando tudo isso porque a gente tem visto muitos semáforos queimados, porque a gente não fez a requalificação e porque também tem muito furto de fios. 231 quilômetros de fios só de janeiro a junho. Agora nós estamos prontos já para assinar a reformulação do sistema semafórico na cidade através de um aditivo da PPP da iluminação, né? São atividades que se assemelham, e a gente tem o estudo de economicidade. Então vai ser mais econômico para a cidade fazer um aditivo na concessão da PPP. Nós vamos economizar 2.300.000 por mês só na questão do contrato. Além disso, Pedro, a CET gasta 5 milhões por mês com essa manutenção, e não vai ser mais da CET. Então a gente vai deixar de gastar os 5 milhões que a CET gasta, porque aí o concessionário vai fazer. Devo ainda esse mês, superou a questão do Tribunal de Contas, devo assinar esse mês aí esse aditivo, e espero que a gente já no mês que vem, no máximo no próximo, esteja iniciando a reformulação, toda a reestruturação do sistema semafórico na cidade de São Paulo. São quase 700.000 pontos aí que a gente tem na cidade. E a outra pergunta é sobre a investigação que a prefeitura liderou sobre o descarte irregular de resíduos, né? Tem alguma novidade aí sobre o assunto? Qual que é o próximo passo? O que o senhor pode contar para o ouvinte sobre esse assunto? Do Campos é importante destacar, até porque o Atena fez uma matéria, e queria até agradecer ele aqui publicamente por ter colocado a minha entrevista. Nós
iniciamos no ano passado, eu ainda era vice-prefeito, a pedido do próprio prefeito Bruno Covas, na época, uma ação com relação ao combate do descarte ilegal. Eu chamei lá na prefeitura o doutor Emídio, que era, não sei se ainda é, o delegado, o diretor do departamento que cuida desse assunto. Fizemos várias ações. A Polícia Civil começou a fazer as investigações e culminou agora nessa ação de identificar empresas que tinham só a fachada, a documentação de fachada. A gente já tem hoje um sistema bastante informatizado com relação ao controle do descarte. Estamos intensificando, junto com a polícia, para pegar essas pessoas, esses caçambeiros que jogam o resíduo no meio da rua, mas aproveitar que a grande audiência, Pedro Campos, fazer um destaque. Existem os caçambeiros que fazem o serviço correto. Não são todos. Às vezes a gente está querendo generalizar. A própria Associação dos Caçambeiros, eu conversei com a presidente Simone, ela parabenizou a ação, porque quem trabalha corretamente, paga seu imposto, recolhe o resíduo e leva ele para o local de destinação correto, ele acaba pagando aí por alguns caçambeiros que fazem um mau serviço e joga o lixo na rua. Está caminhando bem, a gente vai avançando, e na cidade é assim. Questão do Brás, vamos trabalhar junto e avançar. Cracolândia, vamos trabalhar junto e avançar. Descarte legal, vamos trabalhar junto e avançar. Sem trégua para coisa errada e buscando fazer uma cidade melhor. Prefeito, a última, prometo que a gente está com o nosso horário apertado, falando sobre ciclofaixa de lazer. Na semana que vem a prefeitura abre, descobre se teve alguma proposta para trocar o patrocínio da Uber, que já anunciou que não ficará mais à frente da ciclofaixa de lazer, mas eles prestam serviço até 23 de agosto. Se não tiver nenhum interessado, a prefeitura vai arcar com a ciclofaixa de lazer. Tem muita gente que usa, especialmente ali na Avenida Paulista. Pessoal preocupado quando não tem a ciclofaixa por lá, virou um hábito na cidade, né, prefeito? Bruna, isso você falou, o nível de utilização é muito grande. A gente não pode ficar sem as ciclofaixas, né? Se não houver interessado, a prefeitura vai manter. Nós vamos fazer até 2024 300 quilômetros de ciclovias. Hoje nós já temos 700, chegaremos a 1.000 quilômetros de ciclovias na cidade. E as ciclofaixas também são muito importantes. Até porque é uma cidade que tem 111 parques, a gente está fazendo toda essa interligação entre parques dentro desse projeto novo que a gente tem do sistema cicloviário. É importante deixar a população tranquila que, se não houver patrocinador, a prefeitura vai manter sim as ciclofaixas. Qual o custo para manter as ciclofaixas, o senhor tem? Em torno de 20 milhões por mês. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, conversou por mais de meia hora conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, falando sobre os principais problemas da cidade. Prefeito, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso estúdio. Até uma próxima oportunidade na Rádio Bandeirantes. Obrigada. Obrigado, Pedro Campos. Obrigado, Bruna. Obrigado, Cláudio. Um abraço a todos vocês. E, em especial, muito obrigado a todos os ouvintes aqui da Band.